Então, o exemplo 7 é muito semelhante aos outros que a gente fez. A diferença agora é que a gente vai trabalhar com uma base poliprótica. O que é poliprótico? É que pode receber, né, no caso da base, mais de um próton. Se é um ácido poliprótico, ele doa mais de um próton. Se é uma base poliprótica, ela recebe mais de um próton. Então, a gente tem dois equilíbrios. O carbonato reagindo com a água, recebendo o primeiro hidrogênio aqui, formando o íon bicarbonato. Esse equilíbrio vai ter uma constante de equilíbrio de 2,1 vezes 10 a menos 14. Aí, o íon bicarbonato, ele pode receber mais um hidrogênio da água através desse segundo equilíbrio aqui, que tem constante de equilíbrio de 2,4 vezes 10 a menos 8. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a concentração de OH- aqui, depois calcular a concentração de OH- aqui, somar as duas, achar o pOH e depois achar o pH. Então, ele fala, qual o pH de uma solução 0,10 mols de Na2CO3? Gente, Na2CO3 é um sal. Ele em água vai se dissociar completamente. Então, eu não vou ter mais Na2CO3, eu vou ter 2Na+, e CO3 menos, né? Vou escrever aqui. Na2CO3 em água, vai ficar 2Na+, mais... Ai, tô com um S na cabeça, né? CO3, 2 menos. Se aqui eu tinha 0,1, se eu tinha 0,1 aqui no início, no equilíbrio eu não vou ter nada dele, porque ele vai estar todo dissociado. Eu vou ter 2 vezes 0,1 aqui, do Na, e 0,1 do CO3 2 menos. Então, qual que é a concentração inicial do CO3 2 menos? 0,1. A água não participa, né? Líquido. HCO3 menos 0, OH menos 0. A variação, menos X, mais X, mais X. E aqui, 0,1 menos X, X e X. Aí vocês vão achar o valor de X aqui, que vai ser a concentração de OH-. E também é igual à concentração de HCO3-. Quando vocês acharem esse valor de X, vocês vão substituir aqui, ó. Qual que é a concentração de HCO3- inicial? X, porque veio já desse primeiro equilíbrio. A água não importa. H2CO3 é 0 e de OH- também é X, tá? Que veio lá do... Eu já tinha na solução, porque eu não tenho duas soluções, é na mesma solução está ocorrendo os dois equilíbrios. Então, eu já tinha o OH- lá do primeiro equilíbrio. Aí, eu tenho aqui a variação, vou chamar de Y agora, mais Y e mais Y. E aí, eu preciso achar o valor de X para achar as concentrações aqui no equilíbrio, achar o valor de Y para somar X mais Y e calcular o pH, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vamos lá, menina. Esse primeiro aí, vocês podem ignorar o X no cálculo para não dar uma equação de segundo grau, tá? Porque vai dar valor muito próximo. Aí a gente vai colocar aqui, né? Nesse caso, aqui a gente desconsiderou o X aqui, né? Para achar o valor de X. Para achar o valor de Y, a gente pode desconsiderar o Y aqui e aqui, ó. Porque 10 a menos 8 é muito pequeno, né? E aí, como que vai ficar? KB2, que é 2,4 vezes 10 a menos 8, é igual à concentração do H2CO3, que é Y, vezes a concentração de OH-, que é 4,58, vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração de HCO3-, que é 4,58.
vezes 10 a menos 3. Gente, o número dividido por ele mesmo é 1. Y é igual a 2,4 vezes 10 a menos 8. Agora some o valor de Y, que é a concentração de OH menos aqui, com o valor de X, que é a concentração de OH menos aqui, para calcular o POH e o pH. Então, a concentração de OH menos, vou fazer aqui embaixo, concentração de OH menos vai ser 4,58 vezes 10 a menos 3, mais 2,4 vezes 10 a menos 8, que dá quanto? 4,58 vezes 10 a menos 3. E aí, faz o pOH e o pH. O que a gente observa aqui? Que precisaria eu ter calculado a segunda concentração de OH menos? Hein? O resultado, quando eu achei o primeiro X lá, ó, 4,58 vezes 10 a menos 3. Depois, no final, o meu resultado não dependeu só desse valor, do 4,58 vezes 10 a menos 3. O segundo resultado, 2,4 vezes 10 a menos 8, não alterou o resultado do meu pH. Isso significa que, sempre que eu for fazer um ácido ou uma base poliprótica, em que o segundo equilíbrio tem uma constante de equilíbrio muito menor do que a primeira, ó, 2,4 vezes 10 a menos 8 é muito menor que 2,1 vezes 10 a menos 4. Então, sempre que eu vou fazer e que o segundo equilíbrio tem uma constante de equilíbrio muito menor do que o primeiro equilíbrio, o pH depende apenas do primeiro equilíbrio. Então, toda essa segunda parte aqui, ó, eu não precisaria fazer. Eu olho para as constantes, vejo que a segunda é muito menor que a primeira, eu calculo só com base no primeiro equilíbrio, tá? Ah, professor, então o que você fez a gente fazer? Para vocês verem que realmente não precisa. Para que vocês não acreditem só porque eu estou dizendo que não precisa. Para que vocês realmente vejam que não precisa, tá? Então, é assim que a gente vai fazer com um ácido, uma base poliprótica. Tá? Bom, seguinte. Quando a gente mistura o sal e a água, ele vai sofrer um processo que é chamado de hidrólise do sal. Dependendo da origem desse sal, se ele vem se ele é formado de uma mistura de um ácido forte com uma base forte, se é formado pela mistura de um ácido forte com uma base fraca, ou um ácido fraco com uma base forte, dependendo da origem, ele vai ter uma característica diferente, ele vai ser um sal ácido, ou um sal básico, ou um sal neutro. E a hidrólise do sal vai mostrar para a gente exatamente isso. Se a solução resultante, depois de misturar esse sal com água, vai ser ácida, básica ou neutra. Então, a gente vai avaliar cada situação. Para a gente calcular o pH de uma solução de um sal, então, quando a gente mistura esse sal em água, ele vai dissolver, e aí a solução resultante vai ser ácida, básica ou neutra, dependendo da natureza do sal, né? Dependendo de onde vem. Se ele é um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte, a solução é neutra. Se ele é de um ácido fraco e uma base forte, o mais forte domina, né? A solução é básica. E se ele é sal de um ácido forte e uma base fraca, o ácido que é mais forte domina, e a solução vai ser ácida. E se os dois forem fracos, né? Aí vai depender de quem é mais forte, né? Então, se eu tiver um ácido fraco e uma base fraca, e o ácido for o eletrólito mais forte, ou seja,
A for maior que KB, a solução vai ser ácida. Se a base for o eletrólito mais forte, ou seja, KB é maior que Ka, a solução vai ser básica, tá? E se o Ka for igual a KB, ou seja, a força do ácido daquela base fracos forem iguais, a solução vai ser neutra. E aí a gente tem uma reação de equilíbrio. Para essa reação de equilíbrio, a gente vai ter uma constante de equilíbrio, que é chamada de constante de hidrólise. Ela vai ser igual à constante de dissociação da água, né? De ionização da água, o KW, que é 1 vezes 10 a menos 14, a temperatura de 25 graus Celsius, dividido sobre o Ka para o ácido, né? Quando o ácido é o mais forte, ou KW dividido sobre KB quando a base é mais forte. Aí a gente vai ter que conhecer a origem, né? Saber quem que é mais forte, para definir se a gente vai usar uma equação ou a outra. Tá? Então, a constante de hidrólise, KH, é igual a KW sobre Ka ou KW sobre KB. Aí, dependendo do sal que eu estiver utilizando, eu vou usar uma ou outra equação. Vamos aqui fazer algumas considerações. Considere a solução, a hidrólise da solução de fluoreto de amônio. A solução será ácida ou básica? A gente não precisa fazer nenhum cálculo para definir se a solução vai ser ácida ou básica. A gente precisa apenas olhar quem é o mais forte, se é o ácido ou se é a base, tá? Vou considerar a hidrólise do fluoreto de amônio. Então, é ele com água. Vou adicionar água aqui e vamos ver o que vai acontecer. NH4 mais água. HOH. Vou colocar assim para ficar bem fácil de vocês visualizarem. Isso aqui é o mesmo que H2O, né? Certo? Esse NH4 esse NH4 aqui, ele é um cátion, né? Na verdade, uma NH4+, porque ele vai estar dissociado, mais F-, e aqui a água também vai estar na forma de H+, mais OH-. Então, o mais vai ligar com o menos, né? E o mais vai ligar com o menos, o mais vai ligar com o menos. Então, do outro lado do equilíbrio aqui, a gente teria HF, que o mais se liga com o menos. HF mais NH4 OH. Só trocou, né, os cátions com os ânions ali. Agora sim vai ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui, ó, é um ácido. E isso aqui é uma base, né? OH, base. Quem é mais forte? Agora, olhando certinho, né? Porque aquela hora eu olhei trocado. O HF, 6,7 vezes 10 a menos 4. O NH3, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Ka do HF é maior que o Kb da base amônia, que é a base conjugada desse ácido aqui, que é o NH4+. Tá? Se o Ka do ácido fluorídrico é maior, é ele quem vai dominar. Então, essa solução aqui vai ser ácida. Eu fiz a reação só para mostrar para vocês como acontece. Mas era só eu olhar o Ka e o Kb e já responder, essa solução vai ser ácida. Por quê? Porque o Ka é maior, o Kb significa que esse ácido é mais forte que a base. Então, resumindo, esse quadro só está resumindo. Se a base é forte, o ácido é forte, o pH é neutro. Se a base é forte, o ácido é fraco, vai ser básico. Se a base é fraca, o ácido é forte, vai ser ácido. Se os dois forem fracos, vai depender daquele que é mais forte, que é o caso do nosso exemplo. O ácido fluorídrico, ele não é um ácido forte, tá, gente? O ácido fluorídrico é um ácido fraco.
ácido fraco. Porém, ele é mais forte do que a base amônia. Então, ele é um ácido fraco, mas o Ka dele é maior do que o Kb da amônia. Então, ele é mais forte que a amônia. Quem domina é aquele que é mais forte. Agora, vamos analisar aí algumas situações. Olhando para cada um desses exemplos, vocês acham que vai formar uma solução ácida, básica ou neutra? O que vocês acham? Então, a gente vai adicionar água aqui, né? E a gente vai ter o quê? NaOH mais HNO3. NaOH, gente, é forte ou fraco? Hidróxido de sódio, forte ou fraco? Então, aqui eu tenho forte. E aqui, forte também, né? A solução é ácida, básica ou neutra? Muito bem. Solução neutra. O segundo exemplo, H3PO4. Ou K3PO4. Então, eu vou partir de quem aqui para formar o HPO4 aqui? Ó. Então, vou adicionar água. E o que eu vou ter? Primeiro, vai ser um desses hidrogênios aqui, né? Substituindo pela água. Um hidrogênio vai substituir o fosfato, depois outro, depois outro. Aí vai formar o KOH. A equação não está balanceada, tá? E o H3PO4, ácido fosfórico. Só que o ácido fosfórico, ele é um ácido, ele é um pouco forte, ele não fica nessa forma aqui de ácido fosfórico. O ácido fosfórico, esse ácido aqui, ele se ioniza. Aí ele perde um hidrogênio, ele vai ficar H2PO4 menos. Esse H2PO4 ele vai perder o segundo hidrogênio, ele vai ficar na forma de HPO4, 2 menos. Fraco. Esse aqui mais fraco ainda, tá? O ácido fosfórico já não é um ácido muito forte, ele é moderadamente forte. Então, quem vai dominar aqui é quem realmente é forte, que é o KOH. Quais são os ácidos fortes que a gente conhece? Clorídrico, nítrico e sulfúrico. São esses três, né? Esses três são os fortes: clorídrico, nítrico e sulfúrico. O ácido fosfórico é moderadamente forte, tá? Então, ele vai ficar preferencialmente, eu vou ter mais H2PO4 menos e HPO4 2 menos do que H3PO4 na solução. Então, mas tanto o H2PO4 menos como o HPO4 2 menos são tudo ácido fraco. Então, quem vai dominar é o KOH. A solução é forte, é ácida, básica ou neutra? Exatamente, básica. Aqui a gente tem uma outra situação um pouco difícil de analisar, que é o cloreto de ferro. O cloreto de ferro, quando eu adicionar água, a água vai complexar o ferro. Quando eu adicionar a água vai complexar o ferro, formando o FeOH, não, H2O, 2 mais, vai formar esse complexo aqui. E, porque a maioria dos metais em água, eles ficam complexados dessa forma aqui, tá? Ferro é um metal, então eles ficam dessa forma. E isso aqui, ele é um ácido de Bronsted-Lowry. E quem é a base aqui? Vai sobrar o Cl-. O Cl- é a base conjugada de um ácido forte. Quem é esse ácido forte? O HCl. Então, ácido forte, né? A solução vai ser ácido básico neutro. Ó, ácido forte, aqui forte.
E a base, nesse caso aqui, que seria o ferro, é fraco, né? Exatamente, a solução é ácida. E o NaHCO3, então, vou separar aqui, o Na vem do NaOH, que é forte, e o HCO3 é do H, o HCO3 menos é um ácido fraco. Então, a solução será básica, muito bem. Vamos agora, então, trabalhar esses exercícios um pouquinho para a gente finalizar, tá? E aí eu vou passar hidrólise de um sal de ácido forte, base fraca, NH4Cl. Então, o que eu tenho que pensar? NH4Cl, ó, esse aqui é o cátion, esse é o ânion, eu vou adicionar água, vou colocar HOH, o H é mais, o OH é menos, o que eu vou ter aqui? NH4OH mais HCl. Fraco. Nossa, que letrinha. Base fraca, ácido forte. Solução ácida. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma concentração. Se eu falar para vocês assim, a concentração deixa eu pensar um valor aqui. Nenhum dos meus exemplos eu coloquei valor, né? Não. Coloquei. Então vamos. Primeiro, antes de eu falar da concentração, primeiro, quem é que vai definir o equilíbrio dessa solução? É um ácido, é uma solução ácida. Mas quem vocês acham que vai definir o equilíbrio dessa solução? O HCl ou, porque a gente tem o HCl e a gente vai ter... cadê meu lápisinho? Eu já sei que a solução vai ser ácida. Mas quem vai definir o pH? É o HCl ou o NH4+? Porque o NH4+ também é um ácido, né? É um ácido fraco, mas ele é um ácido. Então, vamos pensar a seguinte situação aqui, ó. NH4+, que eu tenho aqui, eu tenho Cl-. Vamos desmembrar toda essa equação de cima em cátions e ânions. Eu tenho H+, eu tenho OH-, e do outro lado da equação, o que eu tenho? O NH4OH, ele é uma base fraca, né? Então, ele preferencialmente vai ficar na forma de NH4OH mesmo. Ele prefere ficar assim. O HCl é um ácido forte. O ácido forte gosta de ficar separado, né? Base forte gosta de ficar separado. Então, ele vai ficar todo na forma de H+, mais Cl-. Aqui eu vou pôr água. Era borracha. Vou pôr água juntinho aqui. Porque apesar dela estar ionizada, a ionização da água é pouca. Então, ela vai estar a maioria na forma de HOH, de H2O, né? Vou pôr assim, H1H. Aqui, reagentes, aqui, produtos. Então, quem está no lado dos reagentes e está no lado dos produtos, eu vou cortar. Cl está aqui, Cl está aqui. Isso que a gente chama de íon espectador.
O cloreto, ele é um íon espectador, ele realmente não participa da reação, assim, ele não vai interferir nos resultados da minha reação. É como se ele estivesse lá só assistindo, sabe? Só como um espectador mesmo. Então, ele não vai interferir no pH. Aí, quando eu for calcular o pH da solução, o que eu tenho? Tudo que sobrou. NH4+, mais a água. E do outro lado é como se eu tivesse só H+, mais NH4OH, tá? É como se essa fosse a reação. Eu não preciso representar o cloreto, porque ele não vai interferir no pH da reação. NH4+, vou escrever só a reação dele, que aí vai ficar mais fácil. NH4+, vai ficar H+, mais NH3. Agora fica mais fácil da gente relacionar com o que a gente tem. Aqui é 0,05, né, que é o valor que a gente deu, 0,0, menos x, mais x, mais x, 0,05 menos x, x e x. Agora sim, Ka para esse ácido aí é igual a concentração de H+, concentração de NH3 sobre NH4+. Porque se eu tivesse colocado para vocês aqui na reação, concentração de NH3 a partir daqui, vocês iam falar, professor, mas não tem um NH3 na reação, tá? Na verdade, ele vem da dissociação do ácido fraco, tá? Que é o NH4+. Então, ele tem, apesar dele não ter aparecido até então, ele está lá porque ele vem da dissociação do ácido fraco que a gente demonstrou nessa reação aqui. Ah, eu não tenho o valor de Ka, mas eu tenho do Kb. A gente sabe que o Kb da amônia é igual ao Ka do ácido acético, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Se eu tenho Kb, eu acho Ka. Por quê? Ka vezes Kb é igual a Kw. Então, o Ka vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto que dá, gente? Quanto que dá esse valor aqui? Então, só substituir aqui. 5,5 vezes 10 a menos 10 é igual. Concentração de H+ é x, de NH3 é x também, x ao quadrado, né? X é x, x ao quadrado. Aqui é 10 a menos 10, então eu posso desconsiderar esse x aqui, vai fazer diferença. Aqui 0,05. Aí eu faço, multiplico, né? Passo para cá multiplicando, tiro a raiz, vou achar o valor de x, que vai dar 5,28. Isso. Então, assim, a gente já tinha chegado à conclusão que o pH era ácido, né? E aí a gente calculou para uma concentração específica e a gente teve um pH ácido, né? Conforme esperado. Então, só para provar que realmente é assim que a gente faz. A gente vai ver uns outros exemplos, só que agora a gente vai fazer os cálculos não, tá? É só determinar se é ácido ou fraco. Bom, agora a gente tem um ácido fraco e uma base forte, olha lá. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. NaCO3. Então, a gente só vai avaliar, tá? Não vamos fazer cálculo, não. Então, vamos colocar aqui. Vamos pôr a equação teórica, né? Seria ele todo aqui, já põe NH4, Jesus. Só porque a gente tá fazendo NH4 agora, né? NaHCO3. Então, aqui, ó, o Na é mais, o HCO3 é menos, mais a água, né? HOH. O H é mais, o H é menos. Quem vai juntar com quem aqui? O Na com o OH, mais o HCO3 com H2,
CO3. Hidróxido de sódio, base forte. Ácido carbônico é ácido fraco. Forte com fraco, a base é quem vai dominar, né? Então, vamos escrever aqui as equações iônicas, onde que a gente vai representar só os íons aqui do nosso interesse, só para a gente ver quem é o espectador aqui, ó. Na mais HCO3 menos mais a água. Do outro lado, a gente vai ter Na mais OH menos mais H2CO3. Porque ele é fraco, então ele prefere ficar na forma não ionizada. Esse aqui está dos dois lados da equação, seria o nosso íon espectador. Ele não vai participar da reação. Então, quem é que vai determinar? Esse aqui vai ficar dessa forma aqui mesmo, né? A gente tem o HCO3 e o OH- sozinho aqui. Então, quem vai participar da reação mesmo vai ser o HCO3 menos mais H2O, quem vai determinar, né, o pH da nossa reação. OH- mais H2CO3, tá? E aí vai ser uma solução básica, o pH, então, vai ser maior que 7, né? Quem vai dominar aí vai ser a base forte. Próximo exemplo, ácido fraco e base fraca. Eita, e agora, hein? Aí, nesse caso, a gente sabe que depende de quem é o mais forte. Então, NH4CN, esse N aqui é maiúsculo, hein? Então, a gente tem o NH4, que é mais, o CN, que é menos, HOH, que é mais menos. Vai formar o que do outro lado? NH4OH, que a gente já sabe, né? Mais HCN. Fraco e fraco. Os dois fracos, tá? As equações iônicas. Então, aqui a equação, né, geral, que é as equações iônicas, para a gente simplificar, só para simplificar. NH4 mais CN menos, mais A. E aí não tem jeito nesse caso, não tem nada para simplificar. Porque os dois são fracos, eles vão preferir ficar juntinhos, não tem jeito. Então acaba ficando a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, não faz diferença. Qual vai ser o pH da solução? Depende. Aqui a gente tem o Ka do ácido aqui e o Kb da base. Se o Ka for maior que o Kb, então a gente vai ter uma solução ácida. pH menor que 7. Se o Ka for menor que o Kb, a gente vai ter uma solução básica com pH maior que 7, tá? Como eu falei para vocês, depende de qual dos dois é o mais forte. A gente teria que ir lá na literatura, né, nas tabelas, procurar o Ka e o Kb dessas duas espécies. Mas eu não fiz isso, não. E, por último, forte com forte. NaCl. Então, a equação teórica aqui, NaCl, esse é mais, esse é menos, HOH, aqui mais, menos. Todo mundo forte, né? A equação iônica, como vai ficar? Vou cortar o que tem igual de um lado do outro, ó. Cl, Cl. O que sobrou? Só água.
Então, no caso do forte com forte, não ocorre hidrólise, tá? O pH aqui é 7, porque é o pH da água. Os outros são todos espectadores e não há hidrólise nesse caso. Entende por que não há hidrólise? Porque no final, quem determina o pH é a água. Não é nem o ácido nem a base, tá? Por isso que o pH é 7. E por isso que não há hidrólise.